Falamos do prédio em anexo da Câmara de Vereadores em Piracicaba, vereador Guerrino Trevisan. Na tarde desta quinta-feira, dia 2 de março, aconteceu uma reunião aqui para a apresentação de um manifesto em prol da expansão do ensino superior em Piracicaba. Inclusive, esse manifesto já conta com mais de 90 assinaturas. O prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, assina o manifesto, assim como os ex-prefeitos Barjas Negre e José Machado. Deputado Alex de Madureira e a deputada Bebel também assinam este manifesto, assim como outros deputados estaduais de São Paulo. Nós acompanhamos a movimentação desta reunião no interior da Câmara de Vereadores. Ex-alunos e ex-professores estiveram nesta reunião, assim como a sociedade civil e também representantes da sociedade civil. Vamos acompanhar a partir de agora. Vereadora Ray Almeida, precursora desse manifesto. Ray, bem-vinda. É um importante movimento, né? Ex-vereadores, vereadores, ex-prefeitos, porque o Barjas e o Machado assinaram. Inclusive, o atual prefeito Luciano Almeida também assinou esse manifesto. Deputado Alex, deputada Bebel e tem mais alguns deputados também assinando esse manifesto. É um importante movimento para tentar salvar o espaço da Unimep Taquaral. Isso. Nós iniciamos este movimento, agregamos já um grupo em torno dessa proposta que já coadunava com os nossos propósitos para a gente garantir a preservação desse espaço como um espaço de disseminação do conhecimento, dos saberes, que foi para o qual essa instituição foi criada, né? Esse patrimônio foi construído. Lembrando, inclusive, Danilo, que a Unimep, ela, embora seja uma instituição privada, ela é uma universidade comunitária, confessional, portanto tem recursos públicos nela. E a gente então não pode deixar que esse patrimônio ele seja desvirtuado os propósitos para o qual ele foi criado. Por isso, nós iniciamos essa discussão internamente lá no nosso mandato, ampliamos esse diálogo com outras organizações, com outras pessoas, né? Por aí o Machado, a Bia e outras pessoas, o professor Dorgival, daí depois veio também o professor Valdemar, e aí nós passamos a discutir o que fazer. O que poderíamos fazer para que nós criássemos um movimento para que nós não perdêssemos esse espaço tão importante. Para Piracicaba, a Unimep é uma referência para cada uma dessas famílias. Qual família que não tem um filho que passou pela Unimep? As instituições públicas, a Câmara Municipal de Piracicaba tem várias pessoas, vários vereadores, vereadoras que passaram pelos bancos da Unimep. Os ex-prefeitos passaram pelos bancos da Unimep. O atual prefeito, Luciano Almeida, e tantas outras lideranças que estão ocupando espaços importantes da política, mas também de educadores e outras funções na sociedade que passaram pela Unimep. Não podemos deixar a Unimep ruir e nem dar um destino diferente daquele que ela foi criada. E a Unimep está pronta para uma outra instituição assumir com esse caráter. E aí nós estamos buscando que nós tenhamos a Unimep como uma universidade pública federal. Vamos buscar fazer essas articulações com o governo federal para que nós tenhamos uma universidade pública federal em Piracicaba. Piracicaba merece e ela está prontinha. Tem teatro, tem biblioteca,
tem laboratórios, tem espaços culturais maravilhosos, tem um amplo restaurante, salas de aulas, as salas equipadas, portanto, como bem foi dito aqui, basta entrar e fazer uma faxina e colocar à disposição. E acredito, se nós sensibilizarmos aqueles que estão em cargos de destaque no governo federal, aí não tem jeito, vai ter que falar com o ministro da Educação, quem sabe o ministro da Fazenda, e quiçá falar com o próprio presidente, falar com o Lula, porque o Lula já esteve nessa cidade, conhece a Unimep, conhece a nossa história, e quem sabe a gente pode aí, num espaço de tempo, não é em curto, mas pelo menos a médio prazo nós tenhamos a Unimep como uma universidade pública e que os nossos jovens possam ter acesso a um ensino público de qualidade na nossa cidade de Piracicaba. Eu quero até dizer nesse sentido, que sejam os nossos jovens, porque ontem mesmo nós estivemos numa escola pública aqui em Piracicaba e o professor disse, alguns alunos da escola pública estadual passaram no vestibular para universidades federais, mas não tiveram condições de ir lá e assumir o ensino, né, a faculdade, porque não tem como recursos para moradia, para estar em outra cidade. E se nós temos uma universidade aqui, nossos jovens terão acesso a ela e nós formaremos jovens para o futuro e nós melhoraremos não só a formação universitária, acadêmica, mas também o desenvolvimento socioeconômico e cultural da nossa cidade e da região. Estamos agora aqui com o ex-prefeito de Piracicaba, José Machado. Bem-vindo mais uma vez, Machado. E que importância, né, esse manifesto aí pela expansão e diversificação da educação universitária. Inclusive, indo no lugar da Unimep, né? É um movimento muito importante esse manifesto. Bom, eu considero uma iniciativa fundamental porque nós perdemos a Unimep. A Unimep está com uma crise que não tem solução. Pelo menos os seus dirigentes dizem isso. Então, isso gerou um vazio em Piracicaba. Tá? E considerando que a Unimep foi formadora de quadros para a indústria, quadros para o comércio, quadros para a administração pública, a importância que a Unimep teve na construção da democracia, aqui em Piracicaba, no Brasil, jornalismo, história, ciências sociais de modo geral, psicologia, direito, ciências contábeis, economia, enfim. É uma universidade que teve um peso fundamental para Piracicaba, para a região de Piracicaba e para o país. Então a crise da Unimep deixa um verdadeiro vácuo que precisa ser ocupado. Sob pena de Piracicaba sentir um impacto muito forte da ausência de uma instituição como a Unimep. Então a luta que está se iniciando é uma luta válida, é uma luta árdua, ela tem que exigir muito esforço, muita dedicação, espírito público, uma visão suprapartidária, não é? Ninguém é dono desse movimento, esse movimento é de Piracicaba e da região de Piracicaba. E aí nós temos que juntar forças. Eu, como cidadão, que teve uma história ligada à Unimep, ligada a Piracicaba, como ex-prefeito, eu me coloco à disposição dessa luta. Professor, bem-vindo. É um manifesto importante, né, para a recuperação do campus da Unimep, uma universidade. As pessoas acabam confundindo como uma faculdade, né? E claro, esse manifesto é para manter aquele campus ativo e tendo, claro, aí o seu valor social e também de formação. É um importante momento, né, para a cidade e para a região. Sem dúvida. Eu queria esclarecer uma coisa. O objetivo inicial é preservar aquele campus.
Mas se for vendido pela Igreja Metodista, que é proprietária do patrimônio, nós queremos ter uma instituição que substitua o papel que a Unimep exerceu durante 50 anos aqui em Piracicaba. Ela chegou a ter 10 mil alunos aqui em Piracicaba, mais o campus de Santa Bárbara das áreas tecnológicas, 12, 13 mil alunos. Ou seja, 75% de todo o alunado de educação superior durante os anos 1990 até 2015, durante 25 anos, 75% dos estudantes universitários de Piracicaba pertenciam à Unimep. A lacuna que o fim das atividades da Unimep vai significar para nós é necessário ser preenchida de alguma forma. E não é uma simples faculdade, um curso. Não, nós queremos uma instituição que seja uma universidade. O que é uma universidade? A universidade é uma instituição de educação superior plural, no sentido de que ela pode tratar de até 50 áreas do conhecimento. Esse é o número 49, 50. A Unimep tinha umas 20, 25 áreas de conhecimento. A Exalc, por exemplo, é a área agrária. A odontologia da Unicamp é odontologia. A engenharia municipal é engenharia. E as ciências sociais e humanas, e o direito, e a economia, e a contabilidade, e o jornalismo, e todas as áreas da educação, as licenciaturas que formam os professores da educação básica. A Unimep tinha 10 licenciaturas e cerca de 20 e poucos cursos diferentes no campus Taquaral. Então, se a gente puder aproveitar a existência desse patrimônio já instituído, organizado, com uma biblioteca de quase 400 mil volumes, um teatro que, na época, quando ele foi inaugurado, foi considerado o melhor teatro do Brasil, assim, universitário. O teatro, os laboratórios, os prédios todos, as salas de aula, tudo confortável, espaço fantástico. Bom, se isso for possível, tudo bem. Se não for possível, de qualquer forma, nós precisamos de uma universidade que substitua a lacuna, que preencha a lacuna deixada pela inexistência de uma universidade de fato, que não é apenas uma faculdade, é uma reunião de faculdades, de institutos de pesquisa, etc., como é a UFSCar, como é a Unifesp lá em São Paulo, como é a Federal do Rio de Janeiro, a ENB, enfim, as universidades, elas têm que ser pensadas de forma plural, autônoma, crie seus cursos, que tem autonomia de pensamento, o direito de lecionar, pesquisar em todos os campos. Bom, essa é a intenção. O movimento nasce no momento em que a gente toma ciência de que a Unimep está, de fato, encerrando suas atividades. O campus Taquaral está sem atividade, mas o que restam de alunos da Unimep estão no Unimep Centro e precisamos iniciar esse movimento com a sociedade civil, com os políticos, com os educadores. O manifesto que lançamos hoje, ele faz uma síntese dessa circunstância toda, dessa crise da Unimep, da lacuna que ela deixa e das propostas que nós fazemos para suprir a ausência da Unimep. Qual é a primeira proposta? Criarmos uma universidade federal. Existe a Universidade Federal de São Carlos, existe o campus de Sorocaba, que é da Federal de São Carlos, existe a Unifesp, existe a Universidade do ABC. Piracicaba, com 430, 440 mil habitantes, com a história que ela já tem, ela pode ter uma universidade federal, sem dúvida. Se não for possível uma universidade federal, então tomarmos da USP, da Unicamp, que ampliem seus espaços e criem outras áreas além das técnicas, áreas de ciências sociais aplicadas, áreas de humanidades. Se nós conseguirmos isso da Unicamp, ou da USP, ou da Unesp, tudo bem. Terceira proposta é que aqui se instale, então, um campus da UFSCar, como Sorocaba tem, como Araras tem. Veja, Araras, bem menor que Piracicaba, tem um campus da UFSCar. Lagoa do Sino, lá em Buri, tem outro campus da UFSCar. A Unifesp, que eu saiba, não tem outros campi fora de São Paulo, mas poderia ter um em Piracicaba. A Unesp, por exemplo, poderia ter um campus aqui. Um campus nas áreas, diferentes áreas.
principalmente naquelas áreas que não estão sendo cobertas nem pela Exalc, nem pela Unicamp, a Odonto Unicamp, nem pela Engenharia de Piracicaba, nem pela FATEC, nem pelo Instituto Federal. Essas são as 3 propostas que nós estamos fazendo e recebemos o apoio unânime de todo mundo. Não tem gente de todos os partidos, acho que 3, 4 ex-prefeitos, aí o que é uma coincidência muito grande, todos os que assinaram, aí os ex-prefeitos, todos foram alunos e professores da Unimep. Aqui hoje, praticamente todo mundo tem um pé, fez graduação ou fez pós-graduação na Unimep. Só para ter um dado, se a Unimep durante 25 anos, 1900 a 2015, teve uma média de 8 a 9 mil estudantes, se supõe que ela formava cerca de 2.000 a 2.500 graduandos e pós-graduandos por ano. Desses, se 1/3 for de Piracicaba, nós temos aí 1.400, 1.500 por ano. 25, no mínimo 30 mil piracicabanos nos últimos 25 anos passaram pela Unimep. E estão em todas as áreas, na área jurídica, legislativa, empresas, hospitais, esporte, por tudo, sem deixar de falar que a Unimep foi uma marca na história do esporte, do basquete, por exemplo, nos velhos tempos aí. E muita gente guarda da Unimep essa imagem de uma universidade que estava vinculada às questões da cidade, aos problemas da periferia, à alfabetização. Enfim, a Unimep, desde seu nascimento, sempre esteve muito ligada à sociedade piracicabana. E esse espírito dela, que é uma comunitária, ela não é uma universidade mercantil, diferentemente de tantas outras que abrem o capital, estão na bolsa de valores e lucram e fazem da educação a mercadoria, a Unimep era sem fins lucrativos, como todas as comunitárias, como todas as confessionais, que são fundações que não podem fazer do ensino, da educação superior uma atividade lucrativa. Então a Unimep foi comunitária. E do meu ponto de vista, que sou estudioso da área, para mim uma comunitária, quando ela é de fato comunitária, ela é tão pública quanto as universidades públicas chamadas, porque elas são públicas porque são mantidas pelo Estado. Mas não quer dizer que elas necessariamente atuem tão publicamente, quer dizer, nos interesses coletivos, quanto uma comunitária que cumpre sua missão, seus objetivos adequadamente. No Rio Grande do Sul existem várias comunitárias que eu diria que têm um espírito, têm uma dimensão tão pública ou mais do que muitas instituições públicas, chamadas públicas, que são as mantidas pelo Estado, criadas e mantidas pelo Fundo Público do Estado Federal ou estadual ou municipal. O Manifesto pela Expansão e Diversificação da Educação Universitária Pública de Piracicaba e região. Falamos agora com Hermes Balbino, ele é o secretário do Esporte e também Lazer de Piracicaba, da CELAM. Hermes, você falou muito bem aqui, né, nesta reunião pública, sobre defender uma universidade em Piracicaba, inclusive no lugar da Unimep, né? Por gentileza, você falou aqui muito bem. Queria que você explanasse para os nossos telespectadores. Bem-vindo. Grato, Danilo, pelo convite para falar para essa comunidade. Bem, esse é um movimento muito importante que está sendo lançado aqui, já tem um início há algum tempo, né? A vereadora Rai que comanda o processo em si. Para nós foi uma surpresa bonita que isso esteja acontecendo, que é uma preocupação em ocupar de forma sábia esse espaço que acontece por conta da situação, problema que a Unimep passa hoje. Ou seja, a universidade desocupou o uso daquele campus imenso do Taquaral, um campus lindo, bem estruturado, e aquilo se consolidou ao longo do tempo como um espaço de cultura, educação, de produção de conhecimento, da aplicação da ciência dentro de uma comunidade, da comunidade piracicabana, da produção de conhecimento também através dos seus programas de pós-graduação. Além da própria significância que a Unimep tem para a cidade, quanto à questão do esporte, a questão das clínicas, né, de aplicação de conhecimento, fisioterapia, nutrição, psicologia, dessa preocupação com as ciências humanas,
também com as disciplinas que eram mais voltadas para ciências da natureza, ou duras, né, lá em Santa Bárbara do Oeste. Então, para nós, sim uma oportunidade muito significativa de reavivar esse espaço com ocupação saudável através da busca da atuação política para que venha uma universidade pública aqui para a cidade ocupando esse espaço, né? Então, o próprio manifesto tem 3 apontamentos com objetivos, que é muito importante, diante de uma situação problema, você ter o que fazer com isso. E não somente apontar o problema e deixar para alguém resolver. Mas a própria comunidade, a partir de hoje, né, desse movimento, eu creio que se ocupa de uma forma estruturada para que isso possa acontecer. Então, para nós é uma satisfação encontrar esse movimento dentro da cidade, porque a Unimep tem uma relevância muito grande para essa comunidade da cidade de Piracicaba, né, pelas pessoas que se formaram ali, por conta da sua atuação na própria comunidade, no próprio Brasil, no mundo. Ou seja, existe um significado, um símbolo muito importante da produção de conhecimento e da ideia da política como ciência do bem comum. Isso é o mais importante para nós todos, né? Então é uma satisfação participar do movimento, que tem aderência do prefeito Luciano Almeida, que também é uma figura muito importante nisso tudo, pela sua significância hoje. Piracicaba é polo da região metropolitana, que leva o seu nome de Piracicaba, não é? E isso, obviamente, ressona em toda essa região metropolitana. Então é uma questão de comunidade, não é uma questão de partido, não é uma questão de uma pessoa só, como a própria vereadora colocou, atribuindo responsabilidade, um apadrinhamento por todas as pessoas que estiveram aqui. Este manifesto apresentado no interior da Câmara de Piracicaba é organizado por uma comissão provisória que conta com educadores e figuras públicas da cidade, tendo o gabinete da vereadora Raide Almeida como base do projeto, que foi divulgado na data de hoje. E nós poderemos voltar com maiores informações sobre o manifesto e sobre o que acontecerá então ali com o campus da Universidade Metodista de Piracicaba. Voltamos para o estúdio.